pelo relato de caso. Então, o relato de caso, então, estudo descritivo, observacional descritivo do tipo relato de caso. Relato de caso, o nome já diz tudo. Eu vou relatar um caso, existente de algum paciente. Então, é uma detalhada apresentação de um ou mais eventos clínicos observados, sendo importante para a descrição de doenças raras. Então, eu vou relatar um ou mais, aqui é o segundo ponto, em geral até 3 casos, então são pouquinhos casos, eu relato 1, 2 ou 3 casos. Em geral, ele é importante para a descrição de doenças raras. Por quê? Doença rara, o nome já diz, é rara. Eu não vou ter, por exemplo, atender 1000 pacientes, ou então em um hospital eu não vou ter 1000 pacientes com aquela doença. Não, é uma doença rara. Então, se eu atendo um paciente com aquela doença rara, o pesquisador fala, ou então o médico fala, o fisioterapeuta, o fono fala: nossa, que legal, eu estudei isso na faculdade, mas eu nunca tinha visto isso na prática. Ou então, olha que legal, essa doença acomete, por exemplo, 10 pessoas em cada 1000. Então, ela é muito rara. Então, eu vou fazer um relato desse caso. Então, é importante e é principalmente utilizado na descrição de doenças raras. Frequentemente, são a primeira evidência para novas terapias. Por exemplo, eu tenho uma nova terapia, uma nova técnica, um novo remédio. Eu vou começar o estudo daquela nova técnica, então eu vou começar a comprovar a eficácia daquela técnica por meio de um relato de caso. Porque eu tenho uma técnica e eu começo aplicando essa técnica em um paciente, né? Então, tem um remédio novo e eu vou começar aplicando, prescrevendo esse remédio, no caso de médicos que prescrevem medicamentos, né? Então, eu vou começar prescrevendo esse medicamento em um paciente. E a partir desse paciente eu faço um relato. São novas, o primeiro passo. Antigamente, o relato de caso, antigamente que eu falo, idade média, bem antigamente, mas mais para cá. Vocês lembram meus alunos de História e Fundamentos da Fisioterapia, lembram, né, que teve a idade média, época da industrialização, naquela época dos primórdios da medicina. O relato de caso era extremamente importante. Por quê? Porque cada doença que os médicos daquela época pegavam, eles relatavam. As cirurgias todas eram estudadas basicamente por relato de caso. O médico conseguia fazer uma cirurgia bem-sucedida e fazia um relato daquele caso, um relato daquela cirurgia que deu certo. Só que hoje em dia o relato de caso ele está na base da evidência científica, ou seja, ele não é considerado muito significativo em termos de evidência científica. Como assim, professora? Eu não vou basear o meu tratamento com base num relato de caso. Por exemplo, eu estou aqui no meu atendimento e aí eu vou precisar eu pego um paciente com determinada doença e eu quero saber se tal técnica é boa para aquele tipo de paciente. E aí eu vou fazer o quê? Estudar, que a gente sempre está estudando. Então, eu vou para as bases de dados, vou pesquisar artigos e eu acho um relato de caso falando que tal técnica é boa para aquela situação. Eu posso me basear nesse relato de caso para aplicar a técnica naquele paciente? O que é que vocês acham?
Hum, justamente. Então, isso é por isso que ele não tem tanta. É por isso que ele está na base da evidência científica, porque eu não posso me basear em um relato de caso, porque vai relatar uma pessoa. O que deu certo em uma pessoa pode não dar certo em outra. Então, assim, o relato de caso ele é importante, mas ele tem ao último ponto essa dificuldade de generalização dos resultados obtidos, porque o que aconteceu com aquele paciente pode não ser o que foi benéfico para aquele paciente pode não ser benéfico para o meu paciente. Então, o relato de caso ele é importante para descrever uma doença rara, para descrever uma técnica nova, mas ele não tem assim, ele está na base da evidência científica. Ele não é aquele estudo que você pode ler e pode dizer, não, se esse estudo falou, eu posso seguir tranquilamente essa técnica. Não, esse não é o objetivo dele. Ele tem essa dificuldade de generalizar os resultados obtidos. Então, por isso que a list. Oi? Hidroxicloroquina. É. Medical. É. É. Isso. Mas quem tá. É por isso, não sei se vocês acompanham na mídia, que é muito ainda controverso essa questão da hidroxicloroquina. Por quê? Justamente pela falta de estudos científicos. Então, eu já vi em algumas reportagens que a pessoa tem que assinar um termo, né? Dizendo que quer, em caso de Covid-19, pode fazer uso, ou então ela deseja fazer uso dessa medicação. Por que que ainda está todo mundo assim, meio inseguro, pedindo para o paciente se responsabilizar? Justamente pela falta de estudos científicos nessa área, pela falta de estudos que comprovem que a hidroxicloroquina realmente é boa, é eficaz ou se não é. Entenderam? Então percebam, isso é um exemplo clássico de como a ciência, de como as áreas da saúde, elas caminham baseados em pesquisas, baseados em evidências científicas. Então, como ainda não tem um estudo grande, um estudo experimental, mostrando realmente os efeitos e se é benéfico ou não, todo mundo ainda fica assim, né? Tem médico que usa, tem médico que não usa, tem hospital pedindo para o paciente se responsabilizar. Então, isso reflete um pouquinho do que eu falo em sala, que a ciência, a saúde, ela anda baseado na ciência, baseado nas pesquisas. Ok? Meninas, vocês estão aí? Só estou ouvindo a voz do Vitor. Então, aqui um exemplo de relato de caso. Ó, diagnóstico pré-natal de artrogripose múltipla congênita. Artrogripose múltipla congênita é uma doença considerada rara, né? É uma rigidez articular generalizada, né? Então a pessoa fica toda rígida, né? As articulações todas rígidas e é congênita, nasce com aquilo. Então já é uma doença um pouco mais rara.
E aqui, ó, na segunda linha, vocês percebam que o diagnóstico pré-natal é difícil, ou seja, o diagnóstico antes do nascimento é difícil. E aí está o pulo do gato desse relato de caso. Eles descreveram um caso de uma doença que já é um pouco rara e que foi diagnosticada pela ultrassom no terceiro trimestre, ou seja, além deles relatarem uma doença que já é rara, eles ainda relataram uma coisa mais rara ainda, que foi o diagnóstico na fase pré-natal. Então, isso é um relato de caso interessante. Então, descreve uma coisa rara, um caso raro e que pode acrescentar muito, né, para aquelas pessoas que lidam diariamente com essa doença. Então, tá aqui, ó. Então, eles vão relatar o que aconteceu. E é um relato mesmo, ó. Durante a 38ª semana gestacional, após o trabalho de parto, PPP. E eles estão relatando, neonato, pesou tanto, teve indígena. Estão relatando, ok? Então é um caso raro que aconteceu e que mereceu, né, merece ser relatado para os outros profissionais. Outro exemplo de relato de caso: úlcera venosa crônica, um relato de caso. Úlcera venosa já não é tão raro, mas olha aqui, ó, resumo: o estudo objetivou relatar uma experiência na terapêutica da úlcera venosa crônica com curativo de poliuretano associado à terapia compressiva. Então, apesar de não ser uma doença muito rara, eles estão relatando o quê? Uma terapêutica nova, que é esse com curativo de poliuretano associado à terapia compressiva. Então, eles estão relatando uma terapêutica nova. E aí, como eu falei, o relato de caso ele abre espaço para novas pesquisas. Então, eu leio um relato de caso e eu vejo, nossa, deu certo um curativo de poliuretano, deu certo naquele paciente. Será que ele dá certo em todo mundo? E aí os pesquisadores começam a partir daí, né, fazer outro estudo com um número de pacientes bem maiores